A grande preocupação que tem os portugueses no Luxemburgo, eu tenho alguma legitimidade, tenho muitos amigos no Luxemburgo, já tive até familiares, é um país que visito muitas vezes. A principal preocupação dos portugueses no Luxemburgo em relação a Portugal é que Portugal consiga reconquistar a credibilidade que já teve no passado no plano internacional. O país, para poder ultrapassar o momento difícil que vive, tem que ser de novo credível. E, portanto, todos os portugueses, e também os que vivem no Luxemburgo, têm que dar um contributo claro, e muitos estão a dar esse contributo, e em Portugal há grandes sacrifícios que estão a ser feitos, no sentido que Portugal possa recuperar a credibilidade, e para quem está no estrangeiro é fundamental que o seu país seja credível, tenha boa imagem e que seja, como é evidente, visto pelos seus parceiros, e neste caso pelo Grão-Ducado, como um país sério, um país de gente que trabalha e um parceiro importante para a construção europeia. As questões que me pôs têm a ver com praticamente uma falsa questão. Aquilo que se passa é que o consulado vai continuar como consulado-geral. A única coisa que se altera no Luxemburgo, e que se altera também noutros países com representações diplomáticas, é que Portugal, em alguns países, vai diminuir o número de diplomatas. Mas, neste caso, não tem a ver com a pessoa que lidera o consulado de Portugal. Neste caso até fica consulado-geral, podia ficar até como secção consular, em que nada alterava no atendimento às pessoas. Se há matéria que eu conheço, porque sou funcionário consular, fui dirigente sindical, devo ser uma das pessoas que mais consulados e funcionários conhece no mundo, nada se alterava para o atendimento das pessoas. Tentou-se aqui, através de algumas forças políticas, criar um número político. Acho que há pessoas em Portugal que fazem política e quase que esfregam as mãos que o país corra mal. Não sei como é que se pode ser português e ter este tipo de interpretações. Compreendo que na comunidade pudesse haver algumas dúvidas e preocupações, porque o consulado do Luxemburgo foi um consulado que foi esquecido a nível do pessoal. Eu próprio várias vezes reivindiquei uma maior atenção, recrutaram funcionários com concursos que eram ilegais, isto não foi este governo, foi o anterior. O país está na situação que nós conhecemos e, independentemente da crise e do Ministério das Finanças neste momento não poder aceitar concursos para funcionários, há um funcionário que vai chegar, não sei se até já chegou, proveniente de Clermont-Ferrand, para o atendimento ao público, um funcionário jovem, mas bastante experiente, num posto até com grande movimento, e além disso, a pessoa que vai dirigir, o diplomata que vai dirigir o Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, não é um jovem diplomata que muitas vezes tem acontecido, ou com pouca experiência, é um diplomata que já tem experiência consular, porque exerceu funções como no Consulado de Portugal em Valência, na Venezuela, e quando se exerce funções como cônsul na Venezuela, e muito particularmente naquele posto, é alguém que já tem um know-how do atendimento que só pode beneficiar a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Agora, eu não escondo que a situação do consulado do Luxemburgo é uma situação que herdamos, é uma situação complicada, quero acreditar que logo que o país tenha condições, porque não fomos nós que pedimos a ajuda financeira, o país não chegou onde chegou por causa do Dr. Passos Coelho, que seja possível melhorar, mas o Governo, como sabe, está a investir neste momento, e também vai fazê-lo no Luxemburgo, através das novas tecnologias, ainda bem que estou a falar para este órgão de comunicação social, de aproximar o consulado das pessoas. Vai começar a haver permanências consulares, que vai permitir em vários locais no mundo inteiro, neste caso também no Luxemburgo, ir a sítios, a localidades e fazer o atendimento localizado e pessoal, o que vai, como é evidente, facilitar o atendimento do Consulado de Portugal no Luxemburgo. Eu não quero dizer isto, até porque seria da minha parte inaceitável, depois das posições que assumi ao longo do tempo, que o Consulado de Portugal no Luxemburgo está bem, não está. Deveria ter mais funcionários, a certo. Vai ter mais um funcionário. Agora, a questão que foi levantada aqui é uma questão que pouco tem a ver. Repare, eu até li num documento, não sei se foi a CCPL, alguém que escreveu, que o cônsul aparentemente seria afastado. O cônsul chegou à idade dos 60 anos e, portanto, não poderia continuar como cônsul. Este senhor, o atual cônsul, com o qual tenho uma excelente relação pessoal e muita consideração pessoal, mas isto só acontece porque o anterior governo ficou de apresentar os estatutos diplomatas que permitia, porque ele não tem a categoria de ministro, só tem a categoria de conselheiro, e com a categoria de conselheiro os diplomatas aposentam-se aos 60 anos. Mas se o estatuto tem saído como foi prometido, ele eventualmente ainda cá podia ter ficado mais algum tempo. Portanto, a história é mal contada, compreendo que haja um número político, mas também não é assim que melhor se informa a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Agora, há umas pessoas ligadas à comunidade que, face à situação levantada, podem ter ficado com algumas dúvidas, mas neste momento, para os portugueses residentes no Luxemburgo, nada se alterará. A única alteração é que vai haver mais um funcionário administrativo no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo. Esses cortes, digamos, os portugueses do Luxemburgo estão a sofrer os cortes que foram feitos a todos os níveis da função pública portuguesa, basicamente, dos funcionários. E os portugueses do Luxemburgo queixam-se porque, bom, como disse, os serviços do consulado não são ideais. Não será, se calhar, a altura de mudar o modelo de funcionamento do consulado, pensar noutras alternativas? É isso que o Governo está a fazer com as permanências consulares. Eu próprio já tive a oportunidade de assistir a uma experiência, portanto acredito que vai mudar imenso. Eu próprio, como
dirigente de uma secção do PSD de imigração, vou defender no próximo sábado em Lisboa uma moção ao Congresso Nacional sobre a área das comunidades, com uma postura diferente. O título da moção é Comunidades Portuguesas, uma oportunidade para Portugal. Acho que estas pessoas, Portugal, nós temos que abraçar esta ideia de um Portugal de 15 milhões de pessoas. Eu quando chego aqui, eu estou aqui no Festival das Migrações, mas poderia outro local, há aqui gente que quer ajudar o país. Em Portugal há quem diga, não sei o quê, eles não ligam, os nossos adversários políticos acham, porque fechamos isto ou abrimos aquilo. Não, quem está cá fora tem um sentimento e uma ligação ao país que é qualquer coisa de notável. Eu costumo dizer que até devem servir de exemplo, porque cada imigrante tem uma história de superação de dificuldade individual que deveria ser de exemplo para muitos portugueses que vivem outra situação difícil. Em relação aos funcionários consulares, eu próprio vivo a situação em casa, que a minha mulher, apesar de ser deputado em Portugal, sou funcionário consular, agora estou a exercer funções de deputado, mas a minha mulher é funcionária consular no Consulado de Portugal em Paris e ela, coitada, também saiu 13º, 14º mês porque é funcionária pública. O problema do Luxemburgo é um problema que tem sido muito mal contado, até por algumas forças políticas, talvez por nunca se terem debruçado sobre a situação, não percebem. Quando foi negociado o Estatuto Profissional em 1999, eu próprio era sindicalista e dirigente do sindicato que conseguiu essa grande conquista. O índice 100, na base é calculado os salários, o índice 100 do Luxemburgo foi, dos índices 100 da Europa, um dos que pior ficou negociado. Portanto, e os funcionários do Luxemburgo foram prejudicados, comparativamente, fala-se muito na Suíça, mas foram prejudicados em relação aos da Suíça, prejudicados em relação aos da Bélgica, aos da Alemanha e também um pouco aos da França. E como é evidente, partindo de uma base menos boa, passa a expressão, é evidente que agora com os cortes a situação é difícil num país que vive em que é diferente. Mas isso toca a todos os funcionários do Estado português no estrangeiro. Eu espero que a situação do país permita que seja possível, nos próximos tempos, alterar de novo a situação no bom sentido, mas também lhe quero dizer, porque conheço muito bem os funcionários do Consulado de Portugal no Luxemburgo. Eu não os conheço só quando estou na oposição, eu conheço-os sempre. E, portanto, há alguns só os conhecem quando estão na oposição. E eu digo-lhes que o trabalho que desenvolvem e a forma empenhada como se dedicam à sua função, também em termos administrativos e da função pública portuguesa, são exemplares. Eu gostaria, como político, se tivesse o poder de decisão, se fosse membro do Governo, de responder a todos os seus anseios. Agora, o país está na situação em que está, a situação não é fácil e quem é pago por um salário em Portugal e exerce funções em países em que a crise não é tão grande como em Portugal, realmente são altamente penalizados. Eu próprio, no meu domicílio em Paris, tenho esta situação, porque a minha mulher vive a mesma situação e eu próprio, como sabe, independentemente de ser deputado, beneficiei na parte negativa dos mesmos cortes, mas uma palavra aqui de apreço para o trabalho deles e quero acreditar que o país irá caminhar num sentido de um dia poder corrigir este tipo de situação. Agora, aquilo que me custa ouvir, ainda hoje ouvi aqui de alguns adversários políticos meus, tiveram o poder durante 6 anos, em que o país aparentemente, segundo os discursos do Primeiro-Ministro, estava numa realidade fantástica, era um país de sucesso, durante 6 anos foram incapazes de corrigir este tipo de situação. Veja só, eu pergunto quantas vezes é que o Estado de Estado das Comunidades Portuguesas veio ao Luxemburgo? Quantas vezes é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 6 anos falou do Luxemburgo? As pessoas façam esse trabalho, não perdem muito tempo, são capazes de perder no máximo 15 e 20 segundos, o que é relativamente fácil, e agora são os grandes defensores, e querem que nós, numa situação dramática em que o país está de mão estendida a pedir ajuda, que envergonhou os portugueses, sobretudo os que estão no estrangeiro, porque viram Portugal nas primeiras páginas numa situação a pedir ajuda, está à beira da bancarrota, e deixam uma situação destas e querem que o atual governo, em 8 meses, resolva toda a situação dos portugueses todos. Os imigrantes, quem está no estrangeiro, sabe que a vida constrói-se com trabalho, e sem trabalho não há sucesso. Quem trabalha e sabe que é o mérito do trabalho que permite vencer, como é evidente, não vai neste tipo de conversas demagógicas, porque é aquilo que eu digo, às vezes fico com a impressão que há gente que faz política em Portugal e que gostaria que corresse mal, que o país corresse mal, não sei para quê, não sei qual é o objetivo, mas é assim.